Ninguém precisa te dizer que está difícil. Você já acorda com o peito apertado, sentindo como se estivesse carregando um peso invisível que ninguém vê, que ninguém entende. Você caminha pelos lugares como se estivesse tudo bem, mas por dentro há um grito silencioso que ninguém escuta. Às vezes nem você entende porque está doendo tanto. E quando olha ao redor, percebe que as pessoas não notam. Continuam com suas rotinas, seus sorrisos, suas conversas, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de você existe uma dor que clama por alívio, um vazio que não se preenche com palavras, com distrações, com promessas humanas. E é exatamente nesse lugar onde ninguém enxerga que Jesus está presente. Porque Ele não precisa que você explique, Ele já sabe. Ele sabe daquelas noites em que você chorou em silêncio, sem saber se seria ouvido. Ele esteve ali quando você sentiu vontade de desistir, quando sua mente dizia que não valia mais a pena tentar. Ele viu cada lágrima, cada pensamento que você teve medo de compartilhar com alguém. Jesus não espera que você tenha respostas. Ele só quer que você saiba que não está sozinho. E mesmo quando tudo ao seu redor diz que ninguém se importa, Ele permanece ali, firme, presente, atento. Quando ninguém percebeu sua dor, Ele estava te observando com olhos de amor. Há dores que são escondidas tão profundamente que nem nós conseguimos nomear. Feridas antigas, rejeições, perdas, culpas que carregamos em silêncio. Mas Jesus enxerga cada uma. Ele penetra lugares que nem nós temos coragem de visitar dentro da alma. E Ele não faz isso para te acusar, mas para te curar. Porque o amor dele não é superficial. Não é como o amor do mundo, que se afasta quando fica difícil. O amor de Jesus se aproxima quando tudo parece ruir. Ele se inclina para ouvir até o sussurro do seu coração. E quando ninguém mais entende o que se passa com você, Ele entende até o que você não consegue dizer. Esse vídeo não é apenas uma mensagem, é um chamado, uma lembrança, um reencontro com a verdade que você talvez tenha esquecido. Jesus se importa. Ele se importa mesmo quando você não sente nada. Ele se importa quando sua fé parece fraca, quando sua oração é só um pensamento murmurando socorro. Quando tudo que você consegue fazer é continuar respirando. Ele está com você. Não há momento tão escuro que Ele não ilumine. Não há pensamento tão confuso que Ele não compreenda. Você pode ter sido ignorado por muitos, mal interpretado, deixado de lado, desacreditado. Mas Jesus nunca deixou de olhar para você com ternura. Ele vê o seu interior. Ele conhece o que está por trás da sua força forçada, do seu sorriso cansado, das palavras que você repete para parecer forte. E Ele não espera a perfeição de você. Ele deseja entrega. Deseja que você pare por um momento e perceba. Mesmo que ninguém mais veja, Ele vê. Mesmo que ninguém mais escute, Ele escuta. Mesmo que ninguém mais se importe, Jesus se importa profundamente. A dor que você sente não é ignorada no céu. Os pensamentos que te roubam a paz não são invisíveis para Deus. E cada vez que você pensou em desistir, saiba que Jesus estava ali, segurando o que restava de você, sussurrando: ainda não acabou, eu estou aqui. Talvez você esteja esperando por uma resposta, um sinal, uma saída. E talvez esse vídeo seja exatamente isso. Um lembrete de que o silêncio de Deus não é abandono, é cuidado, é preparação, é prova de que Ele confia em você mais do que você mesmo confia. Então, respira fundo agora. Você chegou até aqui por uma razão. Esse momento não é aleatório. Essa mensagem foi preparada para alcançar você no seu íntimo, não para te acusar, mas para te levantar. Jesus quer que você saiba. Ele sabe o que você sente, e mesmo que ninguém mais perceba, Ele já está cuidando de tudo. Continue comigo. Cada palavra a seguir foi escrita para o seu coração. Existem dores que ninguém vê,
E existem momentos em que até nós começamos a duvidar se aquilo que sentimos realmente importa. Porque quando a vida parece passar por cima de nós como uma tempestade silenciosa, ficamos com a sensação de que nossas emoções são pequenas demais diante de tudo que o mundo exige. Você já se sentiu assim? Como se tivesse que continuar vivendo mesmo quando por dentro tudo estivesse desmoronando. É esse o peso que muitos carregam no peito e poucos ousam falar. Porque mostrar dor ainda é confundido com fraqueza. E você talvez tenha sido ensinado a ser forte o tempo todo, a esconder o que sente, a sorrir quando tudo está ruindo. Mas Jesus não olha como o mundo olha. Ele não espera que você seja impecável para se aproximar. Ele não exige que você esteja pronto para ser amado. Ele vem até você exatamente no lugar em que sua alma se encontra, quebrada, sobrecarregada, silenciosa. Ele vem no meio do caos interno. Ele se assenta ao seu lado quando você não tem mais palavras, e é nesse momento que algo começa a mudar. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você começa a sentir que não está mais sozinho. Sabe por quê? Porque Jesus se importa com aquilo que ninguém vê. Ele se importa com as lágrimas que secam antes de cair, com os pensamentos que você tenta esconder até de si mesmo, com a angústia que te impede de dormir. Ele não passa por cima da sua dor como se fosse algo irrelevante. Ele para, ele escuta, ele compreende e ele toca o que está ferido com um amor que não cobra, não condena, não exige, apenas cura, com presença, com paciência, com verdade. Você talvez ache que está abandonado, mas a verdade é que há um céu inteiro atento à sua alma. E o que parece silêncio de Deus é muitas vezes um campo de batalha espiritual sendo vencido em seu favor. Enquanto você chora, há promessas sendo alinhadas. Enquanto você pensa que está tudo parado, há caminhos sendo abertos. E Jesus está no centro de tudo isso. Ele não te deixou, nunca te deixou. Ele apenas continua trabalhando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Quantas vezes você se culpou por não ser forte o suficiente, por não conseguir orar como gostaria, por não ter fé constante? Jesus sabe de tudo isso, e ele não se afasta por causa das suas limitações. Pelo contrário, é aí que ele se aproxima ainda mais. É nesse espaço de fragilidade que o poder dele se manifesta, porque o amor de Deus não é condicionado à sua performance espiritual. Ele é constante, firme, inabalável. Você não precisa merecer para ser cuidado. Você só precisa crer que, mesmo falhando, você ainda é profundamente amado. E esse amor é tão real que ele não permite que você permaneça no fundo do poço. Ele te estende a mão mesmo quando você já perdeu a força para estendê-la de volta. Ele te levanta em silêncio. Ele sopra esperança no meio da dor e ele te lembra: você não foi esquecido, você não foi ignorado. Você foi escolhido para viver uma história que ainda está sendo escrita. E essa história passa por noites difíceis, sim, mas também por manhãs de cura e recomeço. Hoje, talvez tudo o que você precise ouvir é isso. Jesus sabe. Ele sabe o que você sente, sabe o que você pensa, sabe o que você não consegue explicar. E ele permanece. Ele permanece quando outros vão embora. Permanece quando a sua fé oscila. Permanece mesmo quando você acha que já não é mais digno. Porque o amor dele não muda com o tempo, nem com o seu comportamento. O amor dele é eterno, puro, pessoal. E é esse amor que está te alcançando agora. Não tente esconder o que está em você. Não tente fingir força onde existe dor. Jesus não veio buscar aparências. Ele veio buscar o seu coração real, do jeito que está. Porque é nesse coração sincero que ele faz morada. É aí que ele transforma, que ele renova, que ele cura. E hoje pode ser o começo de algo novo. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você decidiu permitir que ele toque onde ninguém mais pode tocar.
Permita-se sentir isso. Permita-se ser amado por completo. Jesus já está aqui. E Ele já começou a fazer nova todas as coisas. Você já percebeu como é fácil se perder dentro de si mesmo quando a dor ocupa espaço demais? É como se aos poucos o brilho da esperança fosse sendo apagado e tudo ao redor se tornasse uma névoa espessa onde você não enxerga mais saída. São nesses dias que o coração sussurra: será que alguém me vê de verdade? E a mente, cansada de tanto lutar, começa a aceitar o silêncio como resposta. Mas o que você talvez ainda não entenda é que o silêncio de Deus não é ausência. É presença profunda, é cuidado invisível, é um movimento que acontece no espírito antes de se manifestar no mundo visível. Porque Jesus nunca deixou de estar ao seu lado. Quando você senta no chão do quarto, com a cabeça entre as mãos, tentando entender por que tudo dói tanto, Jesus já está ali. Não com julgamentos, mas com um olhar cheio de compaixão. Ele não se incomoda com a sua bagunça interior. Ele não se escandaliza com as suas dúvidas. Pelo contrário, ele se aproxima com ternura. Ele sabe que você não queria se sentir assim. Ele entende o que você ainda não conseguiu verbalizar, porque ninguém te conhece como ele. Enquanto o mundo exige que você se levante logo, que siga em frente como se nada tivesse acontecido, Jesus senta ao seu lado e te deixa chorar. Ele não tem pressa. Ele valoriza o tempo da sua alma. Ele sabe que existem feridas que precisam de mais do que palavras bonitas. Precisam de acolhimento, precisam de presença real. E é isso que ele oferece. A certeza de que você pode ser frágil diante dele sem medo. Porque a sua dor, aos olhos dele, nunca foi pequena demais. Há uma beleza misteriosa em ser transparente com Deus. É nesse lugar de entrega que ele revela o que está escondido, e não para te expor, mas para curar. Porque toda dor reprimida vira um fardo, e todo fardo que você tenta carregar sozinho se torna mais pesado com o tempo. Jesus quer aliviar esse peso. Ele quer que você confie o suficiente para dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. E esse simples gesto, essa oração sem palavras, tem poder. Porque quando você se entrega, você abre espaço para o mover de Deus. Quantas vezes você tentou parecer forte demais, por medo de decepcionar quem espera tanto de você? Quantas vezes engoliu o choro para não preocupar ninguém? Jesus viu cada uma dessas tentativas, e ele nunca esperou de você essa força toda. Ele só deseja que você confie, que você volte a ser como uma criança nos braços do Pai, e que perceba que existe descanso para quem carrega um coração cansado. Esse descanso não está no fim da luta, está na presença dele, mesmo em meio à batalha. A dor que você sente hoje pode até parecer inútil, mas aos olhos de Deus, ela está sendo usada como matéria-prima para um recomeço, porque ele transforma o caos em testemunho. Ele usa lágrimas como sementes, e mesmo quando você acha que está parado, ele está te moldando. Jesus nunca desperdiça uma lágrima, cada uma é recolhida, cada uma tem valor eterno, porque ele se importa com tudo, com cada pensamento confuso, com cada vez que você quase desistiu. Não pense que você está sendo esquecido. Há um plano em construção. Há uma história sendo escrita com os seus dias difíceis. Você pode não ver agora, mas mais à frente entenderá que até o silêncio de hoje tinha um propósito. Jesus está trabalhando enquanto você respira. E o simples fato de você estar aqui, ouvindo essas palavras, é a prova de que o céu ainda tem planos para você. Planos de paz, planos de esperança, planos que envolvem cura, não apenas no corpo, mas na alma, na história, na identidade. Permita-se acreditar novamente. Permita-se confiar em um amor que não falha. Permita-se descansar no colo de Jesus, mesmo sem entender tudo. Porque às vezes o que a alma mais precisa não é de respostas, mas de presença.
E Jesus é a presença que preenche o que ninguém mais consegue tocar. Ele é o único capaz de entrar onde o mundo não chega. O único que te vê por inteiro e, mesmo assim, escolhe te amar até o fim. Continue comigo. Ainda há muito que o seu coração precisa ouvir. Algumas perdas não fazem barulho. Elas não gritam, não deixam vestígios evidentes aos olhos dos outros. Mas por dentro, provocam um silêncio ensurdecedor. É o tipo de perda que não tem nome, porque ninguém soube que você a carregava. Não foi a morte de alguém, nem um fim dramático. Foi só uma esperança que murchou, um plano que nunca saiu do papel, um amor que você teve que desistir de sentir. E são essas dores, invisíveis para o mundo, que mais esgotam a alma. Porque você continua vivendo, trabalhando, sorrindo, enquanto por dentro algo foi arrancado sem explicação. E o pior é pensar, será que Deus viu isso? A resposta é sim, Jesus viu. Ele viu quando seu coração se partiu por dentro e ninguém percebeu. Ele viu quando você engoliu o choro, quando precisou disfarçar a voz para parecer forte no telefone, quando deitou em silêncio, tentando fazer o peito esquecer. E ele não só viu, como esteve ali, presente, sentindo com você. Porque esse é o amor de Deus. Um amor que não se limita a celebrações e vitórias, mas que mergulha com você nos becos escuros da alma e permanece lá, até a luz voltar a nascer. Você já reparou como é fácil desacreditar quando tudo parece contrário? Quando orações viram silêncio? Quando promessas parecem distantes? A alma começa a negociar com a dúvida e a fé se esconde atrás de camadas de proteção. Afinal, é doloroso demais esperar por algo que parece não vir. Mas é aí que mora um dos maiores segredos da caminhada com Deus. Ele não trabalha no tempo da ansiedade, ele trabalha no tempo da eternidade. E enquanto você pensa que está sendo ignorado, ele está moldando sua visão, preparando seu coração e realinhando caminhos que estavam te levando para longe do verdadeiro propósito. Nem sempre o que parece atraso é um atraso. Às vezes, é um desvio necessário para evitar uma queda maior lá na frente. Às vezes, é um redirecionamento que impede um ciclo de dor. E embora o processo machuque, ele também protege. É difícil ver isso no meio da lágrima, mas quando você olha para trás e percebe tudo o que foi evitado por conta daquele não de Deus, entende que a espera nunca foi um castigo, foi um escudo, um ato de amor silencioso. Jesus não atrasa, ele te protege de caminhos que você ainda não é capaz de discernir. O problema é que o coração humano se apega. Ele cria raízes em lugares onde encontra afeto, ainda que esse afeto não seja saudável. Ele projeta felicidade em circunstâncias que trazem alívio momentâneo, mas não cura. E quando Deus começa a cortar essas raízes, sentimos como se Ele estivesse nos tirando o pouco que tínhamos. Mas a verdade é que Ele nunca retira sem ter algo melhor. Nunca remove sem antes preparar o que realmente vai nutrir sua alma. Jesus sabe exatamente o que você precisa e, mais do que isso, sabe o que você merece, mesmo quando você acha que não merece nada. Você talvez esteja passando por um momento em que tudo o que parecia certo desmoronou. Pessoas foram embora. Portas se fecharam. O que era estável virou dúvida. E é aí que você precisa lembrar: Deus não está te punindo, Ele está te reposicionando, porque há uma promessa maior do que o plano que você construiu sozinho. Há um propósito mais profundo do que a rotina que você aceitava por medo de recomeçar. E essa mudança, embora dolorosa, é um passo necessário para que a cura alcance não só as suas emoções, mas também sua história. Permita-se ser conduzido. Não lute contra o que Jesus está tentando te ensinar. Não tente reconstruir aquilo que Deus mesmo desfez, porque quando Ele tira, é para abrir espaço.
Quando ele cala, é para que você aprenda a escutar mais do que palavras. E quando ele permite que algo acabe, é porque algo novo está sendo preparado em silêncio. Confie nesse processo. Confie nesse amor que vê o que você não vê. Confie nesse Deus que não abandona a obra pela metade. Você ainda vai olhar para essa fase e agradecer. Ainda vai entender que o que hoje dói, amanhã será o solo fértil de um novo ciclo. Jesus está escrevendo algo novo. E tudo começa com um coração que escolhe confiar, mesmo quando não entende. Algumas portas se fecham com tanto estrondo que parecem decretar o fim. O fim de um relacionamento, de um sonho, de um ciclo que você lutou tanto para manter de pé. E o mais difícil de aceitar é quando essa porta se fecha sem explicação, sem aviso, sem sentido. Você se vê tentando entender onde errou, tentando encontrar um motivo que justifique aquela dor. Mas quanto mais procura, mais vazio parece o silêncio. É aí que o coração grita: por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo? E a alma, cansada de tantas perguntas, começa a se calar. Mas o que você precisa ouvir agora é que esse silêncio não é abandono, é estratégia. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele já tem outra preparada, muito maior do que a que você perdeu. A mente humana tem o impulso de segurar o que oferece estabilidade. Mesmo que essa estabilidade custe a paz interior, mesmo que mantenha você preso a lugares que não alimentam mais sua fé. Você aprendeu a se acostumar com o mínimo, a aceitar migalhas emocionais, a viver no piloto automático apenas para evitar o medo de recomeçar. Mas Deus não te criou para sobreviver. Ele te chamou para viver em plenitude. E por isso, às vezes, Ele precisa intervir. Ele precisa encerrar ciclos que você não teria coragem de encerrar sozinho. E quando Ele faz isso, não é para te ferir, é para te libertar. O problema é que a liberdade dói no início. Dói porque desmonta a zona de conforto. Dói porque nos confronta com a verdade que evitamos enxergar. Dói porque nos tira de onde achávamos que a felicidade morava. Mas toda cura começa com uma exposição. Jesus precisa te tirar da ilusão para te levar à verdade. E a verdade é que você estava preso em um lugar que não fazia mais sentido. Um lugar que impedia seu crescimento, que abafava sua fé, que silenciava sua essência. A porta se fechou porque você precisava respirar de novo. Precisava voltar a ouvir a voz de Deus, não a dos outros, não a da sociedade, mas a voz que te chama pelo nome e te lembra quem você realmente é. Você pode até não entender agora, mas mais à frente, quando estiver curado, vai olhar para trás e perceber. Aquela perda foi, na verdade, um livramento. Aquela despedida foi proteção. Aquela falência emocional foi um chamado para voltar ao colo do Pai. Porque Jesus não se alegra com o seu sofrimento, mas Ele se importa demais para te ver vivendo aquém do que Ele sonhou para você. Então sim, Ele fecha portas. E quando fecha, é definitivo. Não adianta tentar forçar, reviver, reconquistar o que Ele já encerrou. Ele não quer que você viva preso ao que foi. Ele quer que você se abra ao que pode ser. A maior tentação nesse processo é tentar abrir com as próprias mãos o que Deus fechou com as dele. É insistir em reviver histórias que já não têm mais vida. É voltar para lugares onde sua alma já não cabe mais. E isso só traz mais dor, mais frustração, mais distância de você mesmo. Porque a verdade é que quando Deus muda a direção, o caminho antigo perde o sabor. O que antes parecia certo começa a ficar amargo. E essa amargura não é castigo, é sinal de que você cresceu. Sinal de que a sua fé está sendo renovada. Sinal de que há algo novo vindo e que você precisa soltar o velho para receber o novo. Mas eu sei, soltar não é fácil. Requer fé, requer coragem, requer confiança de que mesmo sem ver, Deus está conduzindo cada passo.
requer um coração disposto a dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E é essa confiança que muda tudo, porque quando você para de resistir, o fluxo da graça começa a agir, e então portas novas começam a se abrir, caminhos inesperados surgem, pessoas diferentes aparecem. O que era escuro começa a clarear, e a dor, aos poucos, cede lugar à paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que só o Espírito Santo pode plantar em um coração que confia, mesmo sem entender. Lembre-se, Jesus não fecha portas para te punir. Ele fecha para te posicionar, ele fecha para te proteger, ele fecha para que você não desperdice mais tempo onde o céu já não habita. E se hoje uma porta se fechou na sua vida, saiba que isso não é o fim. É o começo de algo maior. Algo que vai curar o que ninguém viu, que vai restaurar o que você achava perdido, que vai te mostrar que a vontade de Deus é sim boa, perfeita e agradável, mesmo quando vem disfarçada de dor. Existem momentos em que tudo parece parado. O tempo passa, mas a vida parece estagnada. Você ora, espera, confia, mas nada muda. E quanto mais você espera, mais o silêncio se intensifica. Não há sinais, não há respostas, não há movimento. E o coração começa a se perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele ainda ouve minhas orações? Será que ainda existe um plano? Mas o que você não percebe é que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo sem ruído, Ele está preparando algo que você ainda não está pronto para ver, porque o tempo dele não é o seu tempo, e quando ele parece em silêncio, é porque está construindo algo maior do que sua mente é capaz de compreender agora. A espera, para muitos, é o lugar da dúvida, mas para Deus é o lugar da formação. É nesse espaço onde você não controla mais nada que Ele começa a moldar quem você é por dentro. Não o que você faz, não a sua aparência, não o que você tem, mas o seu caráter, sua fé, sua raiz. Porque antes de te entregar o que você pede, Ele quer te preparar para sustentar aquilo que virá. Muitos querem a promessa, mas poucos querem ser transformados no processo. Mas Jesus, em seu amor, prefere atrasar a bênção do que permitir que ela te destrua. Por isso, Ele te esvazia primeiro, para que você esteja pronto a receber o que realmente te fará crescer. Esvaziar dói, é desconfortável, porque envolve perder controle, abandonar expectativas, quebrar certezas. Mas é necessário, porque há em você camadas que precisam ser retiradas. Máscaras que precisam cair, orgulhos que precisam morrer, feridas que precisam ser curadas. E esse processo só acontece quando não há mais onde se esconder. É quando tudo silencia que o coração finalmente escuta. E é nesse lugar de vulnerabilidade que o Espírito Santo começa a agir. Ele sonda o que ninguém vê. Ele toca onde ninguém toca. Ele consola de um jeito que palavra nenhuma alcança. Você pode estar se sentindo esquecido, mas Deus nunca se esqueceu de você. Pode estar achando que o céu se calou, mas há um mover acontecendo nos bastidores. A porta que ainda não se abriu não é sinal de rejeição, é sinal de cuidado. Porque Deus não quer te entregar uma bênção fora do tempo. Ele sabe exatamente quando, como e com quem as coisas devem acontecer. E quando for o momento, nenhuma força da terra será capaz de impedir. Mas até lá, Ele quer que você permaneça, não apenas esperando, mas sendo transformado, crescendo em fé, aprendendo a confiar, mesmo sem ver. É fácil confiar quando tudo está dando certo, mas é na espera que a fé se revela genuína. É quando você continua crendo mesmo sem sinais, continua orando mesmo sem respostas, continua caminhando mesmo sem clareza.
Essa fé agrada o coração de Deus. E é essa fé que move montanhas. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser punido, mas para ser fortalecido. Deus não está te punindo com o silêncio, Ele está construindo um novo nível de intimidade com você. E isso vale mais do que qualquer bênção visível. Porque quando a sua fé se firma em quem Deus é, e não no que Ele faz, você se torna inabalável. Jesus sabe da sua dor. Ele vê sua luta. Ele escuta até os pensamentos que você não verbaliza. E mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, Ele já está operando. Às vezes, a obra acontece primeiro dentro de você antes de acontecer fora. E essa é a maior vitória, quando o seu interior é curado, fortalecido, restaurado. Porque a porta que Deus abrirá depois será apenas consequência do que Ele construiu em você durante a espera. Por isso, não despreze esse tempo. Não trate como castigo o que, na verdade, é um presente disfarçado. Você está sendo preparado para algo que olhos humanos ainda não viram. E quando a resposta chegar, porque ela vai chegar, você vai entender que o silêncio de Deus era, na verdade, a linguagem do amor mais profundo. Que cada dia sem resposta era um tijolo na fundação de algo eterno. Que cada lágrima derramada em oração não foi em vão. Ele colheu todas, e no tempo certo, Ele transformará cada uma em alegria. Você não está esquecido. Você está sendo moldado. E a obra que Deus começou em você, Ele mesmo vai completar. Porque Ele é fiel. E mesmo quando parece que nada acontece, o céu está em movimento. Há uma verdade que poucos querem aceitar. Nem todo caminho que se fecha é uma perda. Muitas vezes é um livramento. Deus enxerga o que você ainda não vê. Ele conhece os bastidores do que você chama de oportunidade. Ele sabe onde cada estrada leva, mesmo quando, aos seus olhos, parece o melhor trajeto. Você olha e enxerga estabilidade, futuro, segurança. Mas Deus, em sua sabedoria perfeita, vê o que está além. E quando Ele fecha uma porta, por mais doloroso que pareça, é porque Ele está te protegendo de algo que poderia destruir a sua alma. Ele não trabalha com aparências, mas com propósito eterno. Jesus nunca prometeu que todos os seus planos dariam certo. Ele prometeu estar contigo quando eles falhassem, porque às vezes o que você tanto deseja é exatamente o que te afastaria dele. E por amor, Ele intervém. Mesmo que você não entenda agora, mesmo que seu coração esteja frustrado, mesmo que tudo dentro de você grite que era aquilo que você precisava. A vontade de Deus, embora nem sempre pareça boa aos seus olhos imediatos, é perfeita. E quando você confia, mesmo em meio às lágrimas, você experimenta paz onde antes só havia desespero. Existem relacionamentos que terminam, portas que se fecham, convites que não chegam, respostas que não vêm, e tudo isso machuca. Porque somos humanos e é natural criar expectativas. Mas o Espírito Santo está constantemente conduzindo você para o que é melhor, não para o que é mais confortável. Ele sussurra ao seu espírito, mesmo quando o mundo parece gritar. Ele direciona com suavidade, com sabedoria, com firmeza. E se você se silenciar por dentro, vai perceber que muitas coisas que pareciam um fim eram, na verdade, recomeços escritos pelas mãos de Deus. Há livramentos que só o tempo revela. Pessoas que hoje você sente falta, mas que amanhã agradecerá por não estarem mais ao seu lado. Caminhos que hoje parecem fechados, mas que mais à frente você verá que te pouparam de dores que não suportaria. O problema é que queremos entender tudo agora. Queremos explicações imediatas, resultados rápidos, respostas que nos façam sentido. Mas Deus trabalha com eternidade. Ele está mais preocupado em formar o seu caráter do que em satisfazer a sua curiosidade. E quando Ele fecha uma porta, é porque está abrindo uma outra, muito maior, muito mais alinhada com o propósito que Ele desenhou para a sua existência.
Você precisa se lembrar: Deus não te criou para viver qualquer coisa. Você foi chamado para viver o extraordinário, e o extraordinário exige preparação. Não dá para carregar peso desnecessário na bagagem. Não dá para caminhar com quem não tem a mesma missão que você. Não dá para insistir em portas que ele já fechou. O passado precisa ficar no passado. E para que o novo chegue, é necessário liberar o que está nas suas mãos. Às vezes, o que te impede de avançar é o apego ao que já terminou. E enquanto você segura o velho, o novo não tem espaço para chegar. Pode ser que agora você esteja cercado de incertezas. Pode ser que não saiba mais em quem confiar. Pode ser que se sinta traído, abandonado, esquecido. Mas saiba, Deus não perdeu o controle. Ele está no comando de cada detalhe. Nada escapa ao seu olhar. E tudo o que ele faz é por amor. Um amor que disciplina, que direciona, que molda, que cuida. Mesmo quando dói, mesmo quando fere o orgulho, mesmo quando você não compreende. É nesse lugar de fé cega que o caráter é forjado. É nesse lugar de rendição que a cura acontece. Jesus está te chamando para confiar sem ver, para andar mesmo sem entender, para acreditar mesmo quando tudo parece ruir. E quando você aceita esse convite, você experimenta uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem do alto, que preenche os vazios, que cura as feridas, que transforma o lamento em dança. Porque o que Deus tem para você vai além do que você perdeu, vai além do que você sonhou, vai além do que você imaginou. O caminho pode ter mudado, mas o destino continua sendo o mesmo. A vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Não resista mais. Pare de bater em portas que já não se abrem. Entregue, confie, respire fundo e diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Essa é a oração que move o coração de Deus. E é nessa entrega que você será surpreendido, porque quando Deus muda o caminho, é porque a cura está mais próxima do que você pensa. E quando a cura chegar, você entenderá. Cada perda te conduziu exatamente para onde o amor de Deus queria te levar. Existem momentos em que o céu parece em silêncio. Você ora, clama, espera, mas tudo ao redor continua igual. O coração aperta, a dúvida se insinua e você começa a pensar: será que Deus me esqueceu? Mas essa é uma das mentiras mais cruéis que o inimigo tenta plantar em sua mente, porque a ausência de resposta não é ausência de presença. O silêncio de Deus não é abandono. Na verdade, os momentos de silêncio são aqueles em que Ele mais trabalha dentro de você. Ele não está ignorando a sua dor, Ele está moldando a sua fé. Jesus viveu o silêncio do Pai no Getsêmani. Em lágrimas, ele pediu que, se possível, o cálice fosse afastado. Mas mesmo sem ouvir um sim, ele escolheu confiar. E é nesse tipo de confiança que a maturidade espiritual floresce. Não é difícil crer quando tudo vai bem, quando as orações são respondidas rapidamente, quando os sinais são claros. O desafio real é continuar crendo quando o céu está em silêncio e o coração está em pedaços. É nesse cenário que sua fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. É onde a fé se prova fé. O Espírito Santo não é movido pela sua ansiedade, mas pela sua entrega. Enquanto você tenta controlar tudo, ele aguarda. Mas quando você finalmente se rende, ele começa a agir. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar mesmo quando não se tem nenhuma. É nesse lugar de rendição que milagres silenciosos acontecem. Nem todos os milagres são barulhentos. Alguns acontecem no secreto, dentro de você, enquanto ninguém vê, enquanto você continua caminhando, mesmo sem entender. Você pode estar atravessando um deserto agora.
E os desertos são duros, cansativos, solitários, mas o deserto também é o lugar onde o maná cai do céu, onde a rocha se transforma em fonte, onde a nuvem guia de dia e o fogo aquece à noite. Deus não precisa te tirar do deserto para te abençoar. Ele abençoa você no meio dele. Ele te sustenta, te guarda, te fortalece. E quando for a hora certa, ele te tira. Mas não antes de ensinar, porque cada deserto tem uma lição, e quem tenta sair antes do tempo perde o que só poderia ser aprendido lá. É no silêncio que você aprende a ouvir com mais profundidade, porque quando tudo silencia por fora, você começa a escutar a voz dele por dentro. Uma voz que não grita, que não pressiona, mas que sussurra com amor. Uma voz que te lembra que você nunca esteve sozinho, que há um propósito para cada lágrima, para cada espera, para cada caminho alterado. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma dor em testemunho, lágrima em força, fracasso em fé. Há uma promessa sendo escrita sobre sua vida, e ela não depende das circunstâncias. Deus não está limitado ao que você enxerga. Ele está além do diagnóstico, além do desemprego, além da traição, além da perda. O que ele falou sobre você continua valendo, mesmo que tudo diga o contrário. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas antes de cumprir, ele prepara. Ele alinha seu coração, ajusta sua rota, fortalece seu espírito, porque a bênção precisa encontrar você pronto. E o processo é o lugar onde essa prontidão é construída. Jesus não desiste de você. Mesmo quando você pensa em desistir, mesmo quando você se sente fraco, ele permanece forte. Quando você cai, ele está lá para te levantar. Quando você erra, ele continua te amando. E é esse amor constante, paciente, fiel, que cura, que transforma, que resgata, que te faz levantar de novo. Porque não importa quantas vezes você tenha falhado, se hoje você escolher confiar, ele começa algo novo. Uma nova estação, uma nova direção, uma nova história. Confie no processo. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo sem ver, porque o silêncio de hoje pode ser o prelúdio de um testemunho poderoso amanhã. E o que agora parece demora, amanhã será lembrado como perfeição divina. Deus sabe o que está fazendo. Ele não se atrasa, ele não erra, ele não improvisa, ele é perfeito em tudo o que faz. E quando você menos esperar, tudo começará a fazer sentido. Cada não, cada porta fechada, cada lágrima, tudo será parte do plano que te levou para o centro da vontade dele. Porque Jesus sabe o que você sente, mesmo quando ninguém mais percebe. Há uma dor que não se expressa com palavras, uma tristeza que mora atrás dos olhos, camuflada nos sorrisos forçados, escondida em respostas automáticas como "está tudo bem", mas o que ninguém vê, Deus vê. E o que você não tem coragem de dizer a ninguém, Jesus já ouviu. Antes mesmo da sua boca se abrir, porque a dor que você sente no escuro, ele carrega com você na luz dele. A sensação de estar sozinho, a impressão de que ninguém se importa ou compreende. Tudo isso é conhecido e acolhido pelo Espírito Santo que habita dentro de você, mesmo quando tudo parece vazio. Há pessoas que aprenderam a sobreviver sorrindo. Acordam, seguem a rotina, respondem mensagens, trabalham, convivem, mas por dentro estão quebradas. E talvez você seja uma dessas pessoas. Ninguém sabe o que você está enfrentando, nem imagina o quanto está difícil continuar. Mas há um olhar que atravessa as máscaras, que vê além das aparências, que alcança o íntimo da alma. Esse olhar é o de Jesus. Ele não te observa de longe como um juiz severo, ele te contempla de perto como um pai amoroso. Ele sente o que você sente, sofre com a sua dor e se compadece das suas fraquezas. Você pode até tentar esconder sua fragilidade das pessoas, pode até fingir que está tudo bem, mas com Deus não há necessidade de fingimento. Ele ama a sua verdade, mesmo que ela esteja em pedaços.
E ele não rejeita o coração quebrado. Pelo contrário, ele o acolhe, o restaura, o transforma. Ele não espera que você esteja forte para se aproximar. Ele quer que você se aproxime justamente porque está fraco. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na dor que a graça dele se manifesta de forma mais profunda. E é na vulnerabilidade que a cura começa. Quando Jesus andou entre nós, ele não buscou os perfeitos. Ele caminhou entre os rejeitados, tocou nos impuros, curou os que estavam esquecidos. Ele sentava com os pecadores, olhava nos olhos dos que todos evitavam, levantava os que estavam prostrados. Esse mesmo Jesus está agora ao seu lado. Ele não mudou. Ele continua estendendo a mão, mesmo quando você sente que não merece. Ele continua chamando o seu nome, mesmo quando você acha que falhou demais. Porque o amor dele não é baseado em merecimento. É baseado na graça. E a graça cobre tudo aquilo que você não consegue consertar. Você pode ter se acostumado a se calar, a guardar tudo para si, a não esperar mais compreensão de ninguém. Mas o Espírito Santo te convida hoje a abrir o coração, não para o mundo, mas para Deus. Fale com ele como você falaria com um amigo íntimo. Diga o que sente, mesmo que as palavras não saiam bonitas, mesmo que saiam entre lágrimas. Ele entende até os gemidos da alma. Ele interpreta o que os lábios não conseguem articular. E mais do que isso, ele responde. Não necessariamente com uma voz audível ou uma solução imediata, mas com paz. Uma paz que invade por dentro e acalma até a tempestade mais violenta. A paz de Deus não é ausência de problemas, é presença de confiança. É saber que mesmo quando tudo parece fora do lugar, há um plano em ação, um cuidado invisível, mas real, uma condução silenciosa, mas firme. E quando você se permite confiar, mesmo sem entender, algo dentro de você começa a mudar. O desespero dá lugar à esperança, a ansiedade dá lugar à quietude, a inquietação se transforma em certeza. Porque você sabe, não está mais carregando tudo sozinho. Jesus está levando com você, e isso muda tudo. Você pode até não perceber agora, mas cada passo que dá em meio à dor está sendo acompanhado. Cada oração silenciosa está sendo recolhida. Cada lágrima tem um propósito. Nada está passando despercebido diante de Deus. Ele não apenas sabe o que você sente, ele sente com você. Ele se importa com cada detalhe da sua história e ele está trabalhando em silêncio para te conduzir a um novo tempo. Um tempo de cura, de restauração, de reencontro com a sua verdadeira identidade. Porque você não é a dor que sente, você é filho, você é filha, você pertence a um pai que nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Quando ninguém percebe o que você está sentindo, Jesus percebe. Não porque você fez uma oração perfeita ou porque demonstrou fé inabalável, mas porque Ele está atento até aos detalhes mais silenciosos da sua alma. Há uma linguagem que só o céu entende. Ela não precisa de palavras, não exige explicações, não depende de performance. É a linguagem do coração. E nessa linguagem, Deus compreende cada suspiro, cada lágrima contida, cada pensamento que você tenta sufocar. Ele não precisa que você seja forte o tempo todo. Ele quer que você seja verdadeiro. E é na verdade do seu coração que o Espírito Santo age com mais poder. Você pode estar passando por um momento em que tudo parece perdido. As respostas não vêm, as portas continuam fechadas, as pessoas se afastam e a solidão começa a gritar por dentro. É nessas horas que o coração mais se desespera, porque o silêncio de fora começa a amplificar o barulho de dentro, os medos, as dúvidas, as feridas que ainda doem. Mas ainda assim, Jesus está lá. Você pode não vê-lo, mas Ele está. Pode não sentir, mas Ele permanece. Ele não se ausenta nos dias difíceis. Pelo contrário, é nos dias difíceis que Ele se aproxima ainda mais. E às vezes, Ele permite que todos se calem.
para que você possa ouvir apenas a voz dele. A fé não é a ausência de dor. A fé é a decisão de continuar mesmo com dor. É a escolha de crer quando tudo em você quer desistir. É seguir acreditando, mesmo quando o coração sangra. E Jesus sabe exatamente o que é isso, porque ele também foi rejeitado, também foi incompreendido, também chorou, também teve medo. E mesmo assim, ele escolheu amar, escolheu obedecer, escolheu confiar no Pai. Hoje, ele te chama para fazer o mesmo, não como alguém distante que apenas observa, mas como alguém que caminha ao seu lado passo a passo, lágrima por lágrima. Você não precisa de grandes discursos para chamar a atenção de Deus. Basta um sussurro, um pensamento, um clamor íntimo, e ele vem, porque o coração quebrantado atrai a presença dele. Ele não despreza quem se aproxima com sinceridade. E quando você se derrama diante dele, algo começa a se mover. Não necessariamente ao redor, mas dentro. O que muda primeiro não são as circunstâncias, é o coração. O coração que antes estava ferido, agora começa a pulsar com esperança. O coração que antes se calava, agora encontra voz. O coração que antes queria desistir, agora sente vontade de continuar. Essa mudança interior não vem de você, vem do Espírito Santo. Ele é quem renova, quem dá força ao cansado, quem sustenta quando tudo parece desabar. Ele te lembra que você não está sozinho, que há um propósito por trás de cada lágrima, que há uma cura acontecendo mesmo nos dias em que parece não haver progresso, porque o tempo de Deus é diferente. E o processo dele não se mede com relógios humanos. Ele trabalha em silêncio, no oculto, preparando o novo, enquanto você ainda está atravessando o deserto. Você não está sendo ignorado, você está sendo moldado, e moldar dói, porque envolve quebrar estruturas antigas, confrontar medos internos, enfrentar verdades que evitamos por muito tempo. Mas é nesse processo que a verdadeira transformação acontece. Jesus está te levando a um lugar onde você será mais forte, mais maduro, mais sensível à voz dele. Um lugar onde você não dependerá mais da aprovação das pessoas para se sentir amado, onde sua identidade estará firmada na verdade eterna, não nas circunstâncias passageiras. Tudo o que você sente está sendo cuidado. Nada está sendo ignorado por Deus. A sua história está nas mãos dele. E mesmo que hoje você só veja fragmentos, ele já conhece o final. E o final é vida, é vitória, é cura, é paz. Então continue, mesmo que seja com passos lentos, mesmo que ainda doa, mesmo que ninguém entenda, continue, porque Jesus entende, e isso é suficiente para te sustentar até que o novo chegue. Há uma força invisível que sustenta aqueles que aprendem a confiar mesmo quando não entendem, e essa força se chama gratidão. Não a gratidão comum, a que nasce quando tudo vai bem, mas aquela que floresce em meio à dor, que resiste no silêncio, que insiste mesmo quando tudo parece ruir. Essa gratidão é rara, mas quando nasce, ela muda tudo por dentro, porque é no momento em que você diz obrigado mesmo sem respostas, que o céu se move em sua direção. Jesus não está esperando que você compreenda o motivo de tudo. Ele está esperando que você confie. E a gratidão é a forma mais profunda de confiança. É quando você escolhe agradecer por aquilo que ainda não viu, por aquilo que ainda não entende, por aquilo que ainda não chegou. É nesse nível que a fé amadurece, que o coração se alinha com a vontade de Deus, que o Espírito Santo encontra espaço para agir com poder. A maioria das pessoas só agradece depois do milagre. Mas há um segredo espiritual em agradecer antes, porque quando você agradece pelo que ainda não tem, você está dizendo ao céu que acredita que já é seu. Isso não é ilusão, é fé. É a certeza de que mesmo sem ver, há uma mão guiando tudo.
que existe um propósito escondido nos detalhes, que nenhuma lágrima é desperdiçada, que cada espera tem uma razão, que cada dor será redimida. Você pode estar enfrentando uma batalha que ninguém conhece, pode estar chorando escondido, lutando para manter a fé em meio ao caos. E mesmo assim, se dentro de você existir um sussurro de gratidão, um simples Senhor, obrigado por ainda estar aqui, isso será o suficiente para tocar o coração de Deus. Porque Ele conhece a sinceridade da sua entrega. Ele sabe quando o obrigado vem de um coração ferido. E é exatamente esse tipo de gratidão que atrai milagres. A gratidão muda o olhar. Faz você enxergar o que ainda está intacto, mesmo quando tudo parece desmoronar. Faz você perceber que há vida, que há fôlego, que há esperança. Ela resgata a consciência de que, apesar das perdas, o amor de Deus permanece. E isso já é mais do que suficiente para continuar. Agradecer é reconhecer que, mesmo nas noites mais escuras, há um propósito sendo costurado no invisível. Talvez hoje você não tenha todas as respostas. Talvez o que mais machuque seja justamente o silêncio de Deus. Mas e se esse silêncio for a forma mais amorosa de Ele te ensinar a confiar? E se Ele estiver usando esse tempo para te tornar mais forte, mais sensível, mais cheio dEle? A gratidão não depende do que acontece fora. Ela nasce do que está sendo construído dentro. E quando você escolhe agradecer em meio à luta, está construindo um altar no coração. Um lugar onde a presença de Deus habita. Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas Jesus está com você. E Ele já venceu o mundo. Ele sabe o que é sofrer, sabe o que é esperar, sabe o que é clamar e não ouvir resposta imediata. Ele viveu tudo isso. Por isso, Ele entende cada parte do que você sente. E por isso também, Ele te convida a confiar, a agradecer, a descansar. Porque Ele sabe para onde está te levando. E esse lugar é seguro, mesmo que o caminho até lá seja cercado de incertezas. A gratidão é a porta para a paz. Quando você a cultiva, a ansiedade perde força, o medo perde voz, o desespero recua, porque seu coração passa a reconhecer que Deus está no controle. E isso basta. Quando a alma encontra esse ponto de entrega, tudo muda. O que antes era peso se torna aprendizado. O que antes era dor se torna maturidade. E o que antes era caos se transforma em testemunho. Então hoje, apenas agradeça. Agradeça pelo que ficou, pelo que partiu, pelo que ainda virá. Agradeça pela dor que te ensinou, pela espera que te amadureceu, pela fé que te sustentou. Agradeça pela presença invisível que te acompanha nos bastidores da vida. Porque quando ninguém mais entende, Jesus entende. E quando você agradece, mesmo sem entender, você está dizendo: Senhor, eu confio que o teu plano é maior do que minha dor. Existem momentos em que a dor se torna tão intensa que palavras deixam de fazer sentido. É como se o coração falasse em outra linguagem, uma linguagem de gemidos silenciosos, de lágrimas que ninguém vê, de gritos abafados dentro da alma. E é exatamente nesses momentos que Jesus está mais perto do que nunca, porque Ele não precisa que você diga nada. Ele compreende o que está escondido até de você mesmo. O que você não conseguiu colocar em palavras, Ele já escutou com atenção. É no silêncio da sua solidão que o Espírito Santo age com mais profundidade. Quando você acha que está sozinho, Ele está ali, tocando as feridas que ninguém mais vê. Ele não precisa de grandes discursos, nem de orações rebuscadas. Basta um suspiro verdadeiro, uma lágrima sincera, um pensamento direcionado a Deus em meio à confusão interna. Então algo sobrenatural acontece. Você começa a ser consolado por dentro. Talvez você tenha sido forte por tempo demais. Talvez tenha carregado fardos que não eram seus. Talvez ninguém tenha notado o quanto você tem lutado para permanecer de pé. Mas Jesus viu tudo. E Ele não apenas viu, Ele carregou com você.
Cada dia em que você quis desistir, mas não desistiu, foi porque Ele te sustentou com a mão invisível dele. Ele sabia que você ia quebrar se fosse por conta própria. Então Ele interveio em silêncio, como só Ele sabe fazer. Quando ninguém acredita mais em você, Jesus acredita. Quando todos viram as costas, Ele permanece. Quando você se sente um fardo, Ele te chama de filho. Quando você sente vergonha por fraquezas que esconde, Ele te cobre com graça. Isso não é religião. Isso é relacionamento. Jesus não quer uma performance sua. Ele quer o seu coração, do jeito que está. Com dores, com dúvidas, com rachaduras, é assim que Ele trabalha. É nesse cenário de caos interno que Ele manifesta o amor mais puro e curador que existe. E mesmo quando você se fecha, quando se isola, quando diz para si mesmo que ninguém se importa, Ele continua ali. Ele não desiste, porque o amor dele não depende da sua força, da sua fé ou da sua estabilidade emocional. O amor dele é imutável. Não se ofende com sua tristeza, não se afasta com sua oscilação, não te abandona na sua crise. Pelo contrário, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na sua vulnerabilidade que ele revela a força que vem do alto. Você pode não sentir, pode até duvidar, mas isso não muda a verdade. Você é amado, mesmo agora, mesmo aí onde ninguém mais consegue alcançar. Mesmo nesse cansaço existencial que parece não ter fim, Jesus entende, Jesus abraça, Jesus permanece, não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar antes de qualquer escolha sua. E essa decisão dele é eterna. Não há dor que possa revogar esse amor. Não há erro que o afaste. Não há noite escura o suficiente para esconder você da luz dele. Então, mesmo que não tenha forças para orar, feche os olhos e apenas respire. Permita que o Espírito Santo te envolva. Ele está aí. Talvez não do jeito que você esperava. Talvez não com a resposta que você queria, mas com a presença que você precisa. E isso basta. A presença cura o que a explicação não consegue. O toque de Deus restaura o que a lógica não alcança. Ele é especialista em reconstruir corações quebrados com a delicadeza de quem conhece cada fragmento. Jesus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando enquanto você sente que tudo está parado. Ele está preparando algo, mesmo que ainda esteja em silêncio. E quando for o tempo certo, você vai entender que nenhuma dor foi em vão, que cada lágrima foi semente, que cada noite escura teve propósito, que cada silêncio dele foi proteção. E então você vai olhar para trás e perceber que em todo tempo Jesus estava lá, sentindo com você, lutando por você, amando você. Você chegou até aqui, talvez com o coração apertado, talvez em lágrimas silenciosas, mas se algo dentro de você insistiu em continuar ouvindo, foi porque o Espírito Santo estava te puxando com ternura. Nada neste momento é por acaso. Nenhuma palavra caiu em vão. Tudo o que você sentiu durante esse vídeo, tudo o que te tocou, não veio de mim, veio dele. Porque só Deus conhece os lugares que a alma humana esconde. Só Jesus consegue alcançar os pontos exatos que a dor toca em silêncio. E só o Espírito Santo é capaz de traduzir tudo isso em consolo real. Talvez você nunca tenha escutado alguém dizer isso com clareza. Então, permita-me ser a voz que te lembra. Você é amado. Não de forma genérica, mas profunda e pessoal. Você é visto por Deus. Você não está sozinho, nem esquecido. As suas lágrimas não evaporam no chão. Elas são recolhidas nos céus como sementes. E há um tempo determinado para a colheita. Há um plano maior, mesmo quando você não entende o agora. O caminho pode parecer torto, escuro, sem direção. Mas aos olhos de Deus, cada passo está sendo direcionado para um reencontro com a sua vontade. E essa vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando começa parecendo confusa.
Há momentos em que tudo o que precisamos é de um sinal, algo que diga, continue. E se esse vídeo foi isso para você, então ouça com atenção. Não pare agora. Não se entregue ao desânimo. Não aceite a mentira de que acabou. Porque o que está doendo hoje pode ser o que vai testemunhar amanhã. O que está em silêncio hoje pode ser a canção que vai ecoar depois. Jesus está contigo no processo. E isso muda tudo. Mesmo que você não veja a saída, Ele já preparou a porta. Mesmo que você não entenda a dor, Ele já escreveu a cura. Mesmo que tudo pareça fora de controle, nada escapou das mãos dele. Se a sua fé está fraca, saiba que você não precisa se esforçar para ter fé grande. Só precisa entregar o pouco que tem. Jesus faz milagres com o que sobra, com fragmentos, com cacos, com o que o mundo rejeita. E se é assim que você se sente agora, imperfeito, quebrado, pequeno, então você é o cenário exato para o mover de Deus, porque Ele é especialista em recomeços. Ele transforma deserto em jardim, noite em manhã, pranto em dança, tristeza em testemunho, e isso não depende de você ser forte, depende apenas de você confiar. Por isso, que essa mensagem fique marcada dentro de você. Jesus sabe o que você sente quando ninguém mais percebe. E porque Ele sabe, Ele age. Porque Ele entende, Ele sustenta. Porque Ele ama, Ele não desiste. Hoje pode ser o começo de uma jornada nova, mesmo que o mundo ao seu redor permaneça o mesmo. Porque quando o coração muda, tudo muda. Quando a alma é tocada, a realidade começa a ser transformada. Deus começa por dentro. Ele começa pelo invisível. E em breve, o que hoje é fé, será visão. Não se esqueça do que foi dito aqui. Volte a ouvir se precisar. Compartilhe com quem precisa de um abraço sem palavras. E acima de tudo, lembre-se, o céu te observa com amor. Jesus caminha com você. E o Espírito Santo permanece, mesmo quando todos os sentimentos vão embora. Porque a promessa de Deus é eterna, e você está incluído nela.